Agora sim, vamos ao texto, né? Vamos lá. Reduzir a idade penal é a solução. Pesquisas realizadas em vários países mostram que a pobreza e a violência atingem especificamente os mais jovens. Veja, esse termo, pesquisas realizadas, deixa eu mudar a cor, isso já nos dá o que eu sempre menciono no início, a certeza de que o que vai ser afirmado é fato, é objetividade, que é o que deve predominar. Tudo bem. Agora, o que está em amarelo, aliás, em vermelho, é a introdução, viu? Pesquisas realizadas em vários países mostram que a pobreza e a violência atingem especificamente os mais jovens. Essa é a introdução simples. O interessante é que você gere uma introdução que garanta mais um fato e a articulação exista entre as duas afirmações objetivas. Do jeito que existe um sujeito simples, existe a introdução que apresenta a estrutura simples. Então, se você me traz, veja só, uma introdução com apenas uma afirmação objetiva, você está gerando uma introdução simples, igual a um sujeito simples, que só tem um núcleo. Agora, se você trouxer uma introdução que garanta duas afirmações, afirmação objetiva, outra afirmação objetiva. Olha, uma não, e sim duas afirmações objetivas. E garantir, uma articulação entre elas. Imagine, uma afirmação objetiva com outra afirmação objetiva e a ideia de oposição entre elas, ou duas afirmações objetivas garantindo uma alternância. Enfim, desde que haja uma articulação entre mais de uma afirmação. Você tem uma introdução composta, do mesmo jeito que você tem um sujeito composto. Essa afirmação é proporcionadora de uma introdução simples. Pesquisas realizadas em vários países mostram que a pobreza e a violência atingem especificamente os mais jovens. Vamos ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos chamar isso de D1, desenvolvimento 1, após a introdução. Uma introdução simples, que não é condenável, claro. No Brasil, de acordo com o último censo demográfico, os adolescentes representam 12,5% da população total. Ok? Os adolescentes. Quase 7% dos adolescentes, deles, são analfabetos. Veja que você já está pegando algo dentro da afirmação. Isso lembra as progressões de Marcuski. Quase 7% deles são analfabetos. Mais de 15% não frequentam a escola e apenas 33% cursam o ensino médio. Veja que os dados estatísticos garantem o quê? Coerência, porque você abriu a sua introdução, olha, lá em cima, você abriu o seu texto, observe sua introdução. Você mencionou que existe pesquisa realizada. Então, chegar com dados estatísticos é chegar com coerência. É uma ferramenta argumentativa coerente ao contexto, pesquisas. Tudo bem. E você tem que jogar os dados estatísticos mais dentro de um contexto. Existe um percentual de 12,5% da população total
constituída por adolescentes. Você diz que 7% deles são analfabetos. Mais de 15 não frequentam a escola e apenas 33 cursam o ensino médio. Não bastasse isso, cerca de 8 milhões apresentam pelo menos 3 anos de defasagem nos estudos e pertencem a famílias com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo. Poxa, observe que você tem, seguramente, uma descrição. O parágrafo traz uma descrição, mas a descrição contextualiza fatos. Então, diga que você tem uma descrição objetiva. Ok? Objetiva. Uma descrição objetiva contextualizando fatos. Né? A descrição que contextualiza fatos é a descrição objetiva. Está claro até aí? Ok? Continuando, premidos pela baixa renda familiar, contextualmente, quem está premido? Os adolescentes. Para que repetir o termo adolescente? Pois posso deixá-lo oculto, posso deixá-lo elíptico, posso deixá-lo subentendido. Não é isso? Premidos pela baixa renda familiar, mais de 1 milhão de adolescentes entre 12 e 14 anos de idade estão submetidos à exploração do trabalho infantil. Ao passo que, veja só, os outros 3,2 milhões com idade entre 15 e 17 anos já estão no mercado de trabalho. Então, está ou não está sendo conferida a imersão, o aprofundamento? Está vendo? Quer dizer, todo o texto está sendo centrado em cima do que você encontraria na pesquisa. E isso, olha, permita-me, isso é algo importante. Se você começar a contextualizar uma determinada pesquisa em seu texto, mas não chegar a essa imersão, tenha certeza que você não estaria, senão trazendo uma superficialidade. Uma coisa é fazer alusão a... Olha o que eu estou dizendo. O desenvolvimento não pode se limitar a fazer alusão a algo. Se o nome é desenvolvimento, esse espaço do texto é, além de fazer alusão a algo, você tem que gerar, é o que Benevides, em sua produção científica, chama de convidar o leitor para, ao termo, para a imersão, para o aprofundamento, para detalhamentos. Desenvolvimento tem que gerar isso. Tá? Vamos voltar. Premidos pela baixa renda familiar, mais de 1 milhão de adolescentes entre 12 e 14 anos de idade estão submetidos à exploração do trabalho infantil, ao passo que os outros 3,2 milhões, com idade entre 15 e 17 anos, já estão no mercado de trabalho. Quando ele diz ao passo que, ele está ou não está comparando? Está usando a comparação. Via de regra, os adolescentes executam atividades precárias e mal remuneradas, cumprindo jornadas de trabalho excessivas que os impedem de concluir a educação básica, de ter acesso ao lazer e à cultura, além de outras vivências próprias à idade. Eu vou fazer uma observação quanto ao que eu vejo a partir daqui. Via de regra, a partir disso aqui, via de regra. Os adolescentes executam atividades precárias e mal remuneradas. Se desse um exemplo, né? Os adolescentes executam atividades precárias e mal remuneradas, cumprindo jornadas de trabalho excessivas. Se ele esclarece que jornada é essa, qual jornada de trabalho excessiva? Ou seja, quantas horas eles passam além do que a lei pré-estabelece.
que os impede de concluir a educação básica. Então, a jornada excessiva está gerando no trabalho, está gerando uma consequência. Qual é a consequência? O impedimento educacional. Olha a relação de causa e consequência, está vendo? De ter acesso ao lazer e à cultura, olha a progressão interna na consequência. Além de outras vivências próprias da idade, ou seja, ele motiva uma progressão de consequências. Não é isso? Isso já é um desenvolvimento em cima da consequência. Isso aqui, ó, que eu vou pintar em amarelo. Deixa eu buscar o amarelo. Que os impedem de concluir a educação básica, de ter acesso ao lazer e à cultura, além de outras vivências próprias à idade. Isso aqui é ou não é uma... Escreva aí. Você tem uma enumeração consecutiva, com objetividade, ou uma consequência enumerativa de itens objetivos. É isso que você chamaria de desenvolver a consequência, enumerando-a. Está claro? E agora o texto vai partir para a centração temática. É essa parte que ele deve demorar mais, garantir mais. Veja o que eu disse a você aqui, ó. Quando eu falei, ao passo que os outros 32 milhões com idade entre 15 e 17 anos já estão no mercado de trabalho. Via de regra, os adolescentes recrutam atividades precárias. Que atividades precárias? Cita um exemplo, lembra? Ele não citou. Mal remunerada, diga quanto ganha, mas ele preferiu não fazê-lo. Cumprindo jornada de trabalho excessiva. O que seria cumprir jornada de trabalho excessiva? E ele não traz detalhamento sobre tal item. Por quê? Porque ele vai deixar para fazer esses aprofundamentos maiores aqui, ó, na centração temática do texto. Vamos lá. Centração temática do texto. Várias outras pesquisas revelam... Ele citou no texto, lembra, pesquisas realizadas. Agora ele vem com várias outras pesquisas. Quer dizer, vai levar você, vai deslocar você, leitor, para um outro ambiente. Isso justifica, sem dúvida, a abertura de mais um parágrafo. Só que eu estou antecipando, dizendo que esse parágrafo vai trazer mais detalhes, porque ele quer esse parágrafo como centração temática. Vejam, várias outras pesquisas revelam que, no Brasil, os jovens são mais vítimas que algozes da violência. Esse é o tópico frasal deste parágrafo. Então, ele quer que eu veja o jovem muito mais como vítima do que como algoz. Bem, se esse é o tópico frasal, vamos ver como é que ele desenvolve. De um lado, o número de infratores supera em pouco a casa dos 20 mil, o que representa 1% da população. Isso é tirado da pesquisa total da faixa etária dos 12 aos 17 anos. Esses adolescentes respondem por 10% das infrações praticadas no território brasileiro. Veja que os percentuais já vão justificando a afirmação que o autor apresentou como tópico frasal. De um lado, os assassinatos representam hoje 40,5% dos óbitos verificados entre os adolescentes em decorrência de causas não naturais. Esse percentual reflete um aumento vertiginoso da violência dirigida contra o jovem
e creditada ao seu envolvimento com drogas e à ineficácia do sistema penal brasileiro, que deixa impunes os responsáveis pelas mortes. Está claro que está chegando com a argumentação que objetiva, né? E vai chegar com a conclusão agora. Nesse panorama surgem inúmeras propostas de alteração de ordenamento jurídico em vigor, seja para rebaixar o limite da inimputabilidade penal, seja para aumentar o prazo máximo da medida privativa de liberdade aplicável aos adolescentes que cometem violência contra a pessoa. No entanto, é necessária uma abordagem cuidadosa do tema, que deve ser analisada nos termos de sua complexidade, sem a intervenção de posições a priorísticas. Eu vou mostrar a você o que eu escrevi aqui. Lembra que eu disse que o texto deve trazer a centração temática antes da conclusão? Que antes da conclusão você teria que dar um parágrafo maior, que seria a centração temática? Veja, olha o que ele escreve. Isto, lembra? Veio para cá, né? Ora, o que ele não deveria fazer, mas ele fez, vou mostrar a você. Essa parte toda que eu vou pintar de amarelo deve sair da conclusão. Tudo isso aqui deve sair da conclusão. Cuidado para você não cometer esse tipo de erro. Que, claro, eu preferi deixá-lo aqui para que você ficasse em alerta, tá vendo? Tudo isso aqui deve subir para o parágrafo anterior. É muito importante o que eu friso, porque às vezes fica uma conclusão extensa e quando se lê a conclusão, indevida está, porque parte da progressão interna do desenvolvimento em seu último parágrafo cai justamente na conclusão. Mas se você observar, vê lá, tudo isso aqui sobe, que está em amarelo. E a conclusão ficaria justamente com essa. É necessária uma abordagem cuidadosa, percebe? Você poderia tirar, até no entanto, ou deixá-lo na conclusão, não há problema. É necessária uma abordagem cuidadosa do tema, que deve ser analisado o tema nos termos de sua complexidade. Veja que é na conclusão que você tem que ser muito mais do que garantidor de subjetividade. Ok? Então, ao dizer, nesse panorama surgem inúmeras propostas de alteração do ordenamento jurídico em vigor, isso ainda é consequência do que foi dito antes. Se é consequência, não ponha essa consequência, que não viria sem a sua causa, não ponha a consequência na conclusão. Essa consequência, que está aí de amarelo, ela vai fazer parte para compor o paralelismo que há no desenvolvimento. Está claro isso? Texto 2. Estradas e viajantes. A linguagem nossa de cada dia pode ser altamente expressiva. Não sabemos até quando sobreviverão expressões, ditados, fórmulas, proverbiais, modos de dizer, que atravessaram o tempo falando as coisas de um jeito muito especial, gostoso, sugestivo. Acabarão por cair todas em desuso, numa época como a nossa, cheia de pressa e sem nenhuma paciência, ou apenas se renovarão. Bem, isso é a introdução. E a introdução contextualiza o quê? As expressões. As expressões em meio ao tempo.
Vê se não é. Se elas cairão em desuso, ou se elas irão o quê? Persistir em sua permanência. Bem, como é que ele desenvolveu isso? Algumas expressões são tão fortes que resistem aos séculos. Ele começou contextualizando a ideia de quê? Da resistência. Ok? Da resistência. Haverá alguma língua que não estabeleça formas de comparação entre vida e viagem? Vida e caminho? Vida e estrada? Quer dizer, se comparar os vocábulos vida, viagem, a palavra caminho também contextualiza a ideia de estrada, também contextualiza a ideia de... Ou seja, todas convergem para uma carga semântica. O grande Dante já começava a Divina Comédia com, lá vem ele com citação, ó, o terminho em amarelo. Peraí que eu terminei pintando no lugar errado. Ó. No meio do caminho de nossa vida, está lá, Dante. A citação lembra, é ferramenta interessante. O autor estará ausente, é por objetividade. Se a vida é uma viagem, a grande viagem só pode ser a morte, fim do nosso caminho. Ela partiu, ela se foi. Ó, citação. Quando menino, ouvia com estranheza a frase: cuidado, tem boi na linha. Ó, citação. Por objetividade. Como não havia linha de trem nem boi por perto, e as pessoas olhavam disfarçadamente para mim, comecei a desconfiar, mas sem compreender que o boi era eu. Mas, como assim? Mais tarde vim a entender a tradução completa e prosaica. Suspendamos a conversa, porque há alguém que não deve ouvi-la. Isso significaria ter boi na linha. Quer dizer, a expressão cuidado, tem boi na linha, significa o quê? Suspendamos a conversa, porque há alguém que não deve ouvi-la. Eu pergunto, esse eu aí é objetivo ou é subjetivo? Ele traz uma exemplificação. Não é isso? E você deve evitar a primeira pessoa. Só que essa primeira pessoa, ela representa o quê? Algo, uma situação que está suscetível a qualquer um. Essa não é condenável. Mas em concurso público, eu prefiro que você não use a primeira pessoa. Ok? Então, quando você for dar uma exemplificação, use a ideia de quem, em meio a uma linha, a um parágrafo, a um inciso, a um caput que você queira contextualizar, tenta trazer, olhando a sociedade, um personagem para o quê? Para compor a sua exemplificação. Você pode até trazer, literalmente, uma função, um cargo que se ocupa na sociedade. Claro, tudo isso coerente com o que está prescritivamente, o que contextualizado em legislação específica. Ou seja, se um escriturário, durante o expediente público, você aí já está o quê? Dando um exemplo objetivo, sem precisar usar um eu. Tá? Vamos voltar. Uma outra expressão pitoresca que eu já entendia era calça de pular brejo ou calça de atravessar rio. No caso de pernas crescidas ou calças encolhidas, tudo constatado antes de pegar algum caminho. Então, que esse
parágrafo na tela gere a você o alerta, não usar a primeira pessoa, para não gerar subjetividade. Já adulto vieram a dar com o termo, passagem, no sentido fúnebre. Passou desta para melhor. E aí ele vai jogando o tempo todo itens, citações que garantam que, comparando-as, garantem termos que se usam, esse não é, que serviriam no seu texto como exemplos. Não é isso? Já adulto vieram a dar com o termo passagem, no sentido fúnebre. Passou desta para melhor, situação difícil, estar numa encruzilhada. Situação difícil, estar numa encruzilhada é uma situação difícil. É ou não é? Passar desta para melhor seria o mesmo que contextualizar uma passagem. São exemplos encontrados. Ele está gerando exemplos. Obviamente, os poetas, especialmente em imagens, especialistas em imagens, se encarregam de multiplicá-las. Tinha uma pedra no meio do caminho de Drummond, queixou-se uma vez e para sempre o poeta Drummond, fornecendo-nos um símbolo essencial para o quê? Para a ideia de obstáculo, coisa que pedra, no dicionário, seria equivalente a uma substância rochosa. Aqui é pedra obstáculo. Eu não é? Pedra é obstáculo. Dependendo do contexto, pedra pode não ser obstáculo, pode ser o contrário. Imagine alguém sendo trazido no texto em meio a uma área plana, aliás, a uma área plana, e esse alguém se serve de uma pedra encontrada no meio do caminho para o quê? Para, ao escalar a pedra, alcançar uma posição diferenciada. Aí pedra não seria mais obstáculo, seria o oposto. Quer dizer, ele poderia jogar aqui como contexto, é ou não é? Mas, eu pergunto a você, vem cá, deixa eu dizer a você uma coisa. O que eu concluo aqui na aula de hoje, para você, é com mais uma sugestão, em termos de pôr em prática o que nós vimos hoje. Você viu Marcuse trazendo exemplos de progressão no texto. Você viu isso aqui. Você viu o uso de citação, o uso de exemplificação, o uso de relação de causa e consequência, dados estatísticos, descrição, em textos na aula de hoje, comprovando que são ferramentas que garantem o quê? Detalhamento, garantem imersão, garantem aprofundamento sobre determinado o quê? Sobre determinada referenciação que está sendo trabalhada na sua composição textual. Não vá ao desenvolvimento, é o recado que eu deixo para você hoje, sem que você se utilize de cada escopo deste argumentativo. A citação, a argumentação, a descrição, a comparação, a relação de causa e consequência. Mas tudo isso, meu patrão, e você, amiga online. Tanto a você, amiga online, como a você, amigo online. Tudo isso, sem dúvida alguma, você estando muito mais ausente do texto. E isso vai gerar o quê? Um texto inteligente. Ok? Porque o texto vai ganhar autonomia. Mas cuidado. Qual foi o outro item que a aula de hoje trouxe? Tudo isso, articulação e ferramentas argumentativas numa estrutura sistêmica. Lembra? Numa estrutura sistêmica. O tema tem que estar o quê? Contextualizando a estrutura sistêmica. Na próxima aula, nós veremos o quê? Nós veremos a articulação e as equivalências, claro, entre subordinações e coordenações na composição do texto. Até lá.